Hebreus. Hebreus, no capítulo 10. Hebreus está ali no Novo Testamento, mais ao final da Bíblia. Vocês que estão nos ouvindo, se você tem sua Bíblia, abre ela também comigo. Vocês que estão aí ligados às nossas redes sociais, se você tem a sua Bíblia em mãos, abre ela junto conosco. O mesmo Deus que está presente aqui no nosso meio também está com vocês aí. Hebreus capítulo 10, no versículo 25. É um verso bem conhecido. Hebreus capítulo 10, no versículo 25. O título da mensagem dessa manhã: somos a igreja e precisamos da igreja. Somos a igreja e precisamos da igreja. Hebreus capítulo 10, no verso 25. Todos encontraram? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, quão bom, Senhor, é termos o privilégio de estarmos na Tua casa de oração. Quão bom, meu Deus, é saber que os anjos estão aqui presentes no nosso meio. Mas eu quero clamar, ó Pai, do fundo do meu coração, que neste momento, ó Pai, o Teu Santo Espírito possa adentrar dentro dos nossos corações. Que nós possamos abrir a porta da nossa mente, do nosso coração, e aceitar que o Senhor entre em nossa vida neste momento. Para que o Senhor possa nos dar discernimento da palavra. Para que o Senhor possa nos dar sabedoria. Para que nós possamos entender essa mensagem que o Senhor nos dá nessa manhã. Que o Senhor ilumine cada um de nós. Que possamos, ó Pai, se desligar dos celulares, se desligar das coisas do mundo. Que nós possamos focar a nossa mente neste momento na palavra de Deus. E possamos sim ter a certeza que ao sair deste lugar, nós tivemos sim um encontro com o dono dessa casa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hebreus capítulo 10, no versículo 25, diz assim. A minha versão é a versão King James. E na minha versão aqui, a qual eu tenho em minhas mãos, diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Não abandonando a nossa congregação. Nós vivemos numa era dos desigrejados. Essa é a grande realidade atual dos nossos dias. Uma era dos desigrejados. Infelizmente, nós vivemos uma cultura aonde foi evangelizada pelo secularismo. Estamos sendo evangelizados pelo mundo e por consequência disso, vivemos uma era dos desigrejados. Para você ter uma ideia, eu estava procurando alguns dados e um instituto bem reconhecido chamado Grupo Barna, ele publicou que em 1990, 30% dos que se diziam cristão não frequentavam nenhuma igreja. 30% dos que se diziam ser cristão, em outras palavras, eram desigrejados. Indo um pouquinho mais para frente, no ano 2000, o mesmo instituto elaborou a mesma pesquisa e disse que 33%
daqueles que se diziam cristãos eram desigrejados. Não frequentavam a igreja. Em 2014, esse número aumentou. Chegamos a 43% daqueles que se dizem ser cristão, mas não frequentam a igreja. Estamos sendo evangelizados pelo secularismo, evangelizados pelo mundo, aonde coloca a igreja como não importante na nossa vida. Mas o que Paulo disse? Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. O conselho de Deus jamais foi abandonar a congregação, abandonar a igreja. Jamais foi. O mesmo Instituto Barna, ele relata que 60% dos jovens criados na igreja abandonarão a sua fé quando concluírem o ensino médio ou a faculdade. Olha para mim aqui. Essa é a realidade hoje. Filhos saindo da igreja de montante. 60% daqueles que foram criados na igreja estão saindo. Por quê? Porque estamos sendo evangelizados, e sim, a palavra evangelizados. Porque evangelizar não é apenas levar a verdade a vocês. Eu posso evangelizar vocês também com o erro. E isto o mundo tem feito para cada um de nós. Evangelizados. Para que você se torne um desigrejado. Para que você não venha à igreja. Para que você não venha ao templo. A verdade é que vivemos uma proposta de um cristianismo sem igreja. E essa é a primeira proposta que o mundo nos oferece. Um cristianismo sem igreja. Mas também vivemos uma segunda proposta, que é uma igreja sem cristianismo. A primeira proposta que o mundo nos oferece é um cristianismo sem igreja. Você pode ser cristão e não precisa ir à igreja. Mas a segunda proposta que o mundo ou que o inimigo nos oferece é que você pode ir à igreja, mas não precisa ser um cristão de verdade. Em outras palavras, o que alguns sugerem é que eu sou a igreja. E se você for nas redes sociais, você vai ver inúmeros sermões, aonde os líderes religiosos trabalham essa ideia, que eu sou a igreja. Mas alguns também sugerem que o templo é a igreja. Para a introdução dessa mensagem, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Na verdade, duas. Qual dessas teorias tem razão? Eu sou a igreja? Ou o templo é a igreja? Eu sou a igreja? Ou o templo aqui, o edifício, é a igreja? Está pensando? Não precisa me responder. No final você vai entender. E se você não entender, eu vou te dar a resposta. Ok? Eu sou a igreja ou o templo é a igreja? E aí? Como você sabe, eu gosto de voltar um pouquinho na história. Vamos voltar comigo um pouquinho? Nós estamos lendo o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele foi escrito provavelmente ali em torno do ano 65 depois de Cristo.
Alguns teólogos até sugerem a ideia que não foi Paulo que escreveu este livro, mas foi Paulo. Tenho plena certeza disso. Quem sabe um dia mostre que não, né? Mas de acordo com o contexto, com o escrito, tudo indica sim que foi Paulo que escreveu este livro, o livro de Hebreus. E lá no livro de Hebreus, esse contexto a qual Paulo está escrevendo é um contexto interessante. O livro de Hebreus ele foi escrito basicamente para judeus messiânicos, judeus que frequentavam a igreja, que aceitaram Jesus Cristo, mas que frequentavam a igreja. Porém, esse período onde o evangelho também começa a ser pregado para os gentios. E você conhece a história, e eu já preguei algumas vezes sobre isso. Paulo é chamado então para pregar não apenas para judeus. Deus dá a visão para Pedro do lençol. E Pedro então compreende que a pregação do evangelho não era apenas para os judeus, mas para todo mundo. E neste contexto então, a qual Paulo está escrevendo, era um contexto onde eles estavam recebendo esses gentios. E dentro deste contexto, a verdade é que fica evidente que a intenção de Paulo é justamente alertar os cristãos de que congregar, de que ir à igreja, é sim, de fato, necessário. Ir à igreja é sim, de fato, necessário. E este é o contexto a qual Paulo escreve isso. Se nós voltarmos para o texto aqui de Hebreus, no capítulo 10, 25, ali logo no início, a palavra utilizada ali no grego é episunagogen, que poderia ser traduzido como não negligenciamos nossas reuniões congregacionais, ou não negligenciamos em estarmos juntos na sinagoga. Não negligencie de ir à igreja. Não negligencie de estar na sinagoga. Não faça isso. Não entre nesse secularismo. Não entre nessa evangelização satânica, em onde você deixa a igreja de lado, e você se torna a igreja, e você diz ser a igreja, mas não precisa ir à igreja. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque isso é a intenção de Satanás. Sempre foi. Eu gostaria de que você pudesse apenas gravar, se não gravar todo o meu sermão, mas que pudesse pelo menos gravar essa frase, a qual eu vou dizer neste momento. Um pastor a qual eu tive a oportunidade de estudar teologia com ele, pastor Amin Rodor, ele sempre dizia: pega a ideia, irmãozinho, pega a ideia. E da maneira que eu aprendi a pegar muitas ideias, são através de frases. E eu quero dizer uma para vocês nessa manhã. O abandono do culto público é um caminho à apostasia. Gravar? O abandono ao culto público é um caminho à apostasia. Por isso Satanás diz que você pode ser cristão sem precisar ir à igreja. O abandono ao culto público é um caminho à apostasia. Sem você perceber, você começa a se desconectar de Cristo. E a bateria começa a descarregar. E pouco a pouco, você começa a entrar na apostasia. Em outras palavras, você começa a se afastar tanto de Deus, a qual agora você não está mais seguindo os princípios da Bíblia. Essa é a realidade. Essa é a grande estratégia de Satanás. Quando entramos na história, nós percebemos algumas coisas que estavam acontecendo nesse período, aonde Paulo escreve.
provavelmente perseguição, provavelmente dúvidas, preconceito, e isso levou Paulo a escrever sobre essa negligência de deixar de ir à igreja. Quando eu estava escrevendo essa mensagem durante essa semana, eu procurei ir no livro da Bíblia que eu mais gosto, para entender um pouquinho mais sobre igreja. Alguém já sabe o livro que eu mais gosto? Evangelho de João. Vamos comigo ao Evangelho de João? Volte um pouquinho, depois nós vamos voltar novamente a Hebreus. Mas vá comigo agora ao Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5, fala ali sobre a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Capítulo 5, no verso 5, diz assim: E ali estavam um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? Aparentemente a pergunta de Jesus é uma pergunta que talvez você olhe e dá risada. O homem está ali há 38 anos enfermo. E Jesus chega para ele e pergunta: Você queres ser curado? Você queres ficar são? Aparentemente parece uma pergunta onde a resposta é lógica. Mas na verdade, se você entrar dentro do contexto, você vai entender que aquele homem estava paralítico há 38 anos. Provavelmente não tinha uma profissão, provavelmente não tinha estudo. E ao ser curado, ele teria agora que ganhar o seu sustento. Como paralítico, ele podia pedir esmolas. Ele teria o que comer. Pouco, mas seria. Mas agora sendo curado, já numa certa idade, realmente você quer ser curado? É a pergunta que Jesus faz para ele. Mas essa não é a questão aqui. Vamos continuar, o verso 7. O homem impotente respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Verso 8. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Verso 9. Imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era o Shabat, ou sábado. O homem pegou o seu leito e andou. Mas o contexto nos mostra que esse homem não conseguiu se encontrar com Jesus, não conseguiu agradecer a Jesus ali no tanque de Betesda. Muitas pessoas estavam ali. Jesus então se retira rapidamente. Nós vamos agora lá no verso 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Mas olha o verso 14. Depois Jesus encontrou, aonde? No templo. E disse-lhe: Eis que tu já estás são. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aonde Jesus encontra este homem? Onde? No templo. Jesus encontra esse homem no templo. Permita-me fazer uma aplicação neste momento. O paralítico não foi ao templo para ser curado. O paralítico não foi ao templo para ser curado. Porque igreja nenhuma pode te curar. Igreja nenhuma pode te salvar. O paralítico não foi ao templo para ser curado. O que o paralítico foi fazer no templo? O paralítico foi ao templo para louvar as bênçãos que Deus concedeu na vida dele. Olha para mim aqui. Por que você vem ao templo? Por que você vem ao templo? Para receber uma cura? Ou para louvar pela semana que Deus te concedeu? Deus pode te conceder uma cura aqui? Sim ou não? Sim, Deus é Deus.
Deus pode todas as coisas. Mas qual é o teu real sentido ou o teu objetivo em vir ao templo, em vir à igreja? O paralítico nos mostra qual deveria ser o nosso objetivo. Vir à igreja para louvar e engrandecer o nome daquele que durante toda a semana cuidou de você. O nome daquele que durante toda a semana te deu o alimento. Ou se por algum motivo faltou alguma coisa, mas que te deu vida. E mesmo em meio à falta de alimento, à falta de qualquer outra coisa, você tem vida. O paralítico nos mostra o real sentido para nós virmos à igreja. A igreja não cura. A igreja não salva. Quem é que cura? Jesus. Quem é que salva? Jesus. A igreja, no nosso caso, esse templo aqui, é o lugar onde se encontramos com Jesus, para louvarmos em comunidade e agradecermos pela semana que tivemos. Esse templo aqui é para nós nos unirmos e louvarmos e engrandecermos o nome de Deus. Vai comigo ao livro de Salmos, capítulo 111. Volte um pouquinho comigo. Livro de Salmos, no capítulo 111. No verso 1. O que diz aqui o salmista? Louvai ao Senhor, e louvarei o Senhor com todo o meu coração na assembleia dos retos e na congregação. Em outras palavras, o salmista está nos dizendo o quê? Não adore a Deus somente na sua casa. Não louve a Deus somente no seu lar. Você também deve fazer isso. Mas você deve também louvar a Deus aonde? Na igreja. Na congregação. Salmo 50. Volte um pouquinho. Salmo 50. No verso 5. Verso 5. Ajuntai meus santos para mim, aqueles que fizerem um pacto comigo pelo sacrifício. E todo o contexto vai trabalhar essa ideia. A ideia de nós se reunirmos na igreja é uma ordem de Deus. Não é uma ordem do pastor Paulo. Não é uma ordem da igreja adventista. Não é a cultura católica que trouxe isso para nós. A ordem de se reunir à igreja é uma ordem divina. É uma ordem de Deus. E quem sou eu para contrariar essa ordem? Isso não é de cultura católica. Algumas coisas são. E pouco a pouco nós vamos melhorando isso. Pouco a pouco. Algumas coisas eu cuido para não falar, mas eu me seguro. Isso aqui, por exemplo, esse grande espaço, por quê? Isso é cultura católica. Onde o sacerdote está acima e vocês nos ouvem. Mas ir à igreja não é cultura católica. Ir à igreja é algo que Deus ordenou. Deus. Quem sou eu para ir contra o que Deus pede para mim fazer? Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós vemos que a primeira ocorrência de uma igreja ou templo, um local de adoração, era o próprio santuário. E lá em Êxodo 25:8 fala sobre isso. Em outras palavras, um Deus que é onipresente,
Porque Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus é onipresente. Um Deus onipresente estabelece um local de adoração para se encontrar de uma maneira mais pessoal com o seu povo. Um Deus onipresente lá no santuário estabelece um local de adoração para estar no meio do seu povo de uma forma mais pessoal. Os ritos do santuário terrestre foram abolidos na cruz do Calvário, santuário terrestre. E Deus então estabelece a sua igreja. E a igreja, ela tem um objetivo, que é pregar o evangelho a todas as nações, não somente a Curitiba. E lá em Apocalipse você vai ver sobre isso. Mas eu quero fazer novamente uma aplicação em forma de pergunta agora para vocês. Olha para mim. Como o evangelho chegou a você? Volte um pouquinho aí na sua mente. Como o evangelho chegou a você? Outra pergunta. Esse templo aqui, foi importante na sua vida? Ou talvez você não é daqui da igreja adventista do Portão. Você que está nos ouvindo, ou você que não é prata da casa, que veio de uma outra região, de uma outra igreja, aquele templo, onde você conheceu a verdade, onde você ouviu mensagens, onde você ouviu o pastor pregando, irmãos pregando, aquele templo foi importante para você, sim ou não? Sim, claro que foi. Claro que foi. Esse templo é importante sim para nós. O evangelho não teria chegado até você se a igreja não fosse organizada. O evangelho, a verdade, não teria chegado até você se não houvesse a organização da igreja. A igreja adventista não inicia aqui no Brasil, inicia nos Estados Unidos. E se não houvesse a organização, a construção de templos, o evangelho não teria chegado até você. A verdade que você conhece, você não conheceria, provavelmente. Então, o templo é, sim, importante. Mas o templo é como se fora os mandamentos. Ele não pode te salvar, ele não pode te curar, mas ele é importante. Ele é importante. Lembre-se novamente daquela frase. O abandono ao culto público é um caminho rumo à apostasia. Não seja egoísta. Não seja individualista. O evangelho precisa chegar ainda à igreja invisível. Não seja individualista. Eu sou a igreja. Não preciso ir e me reunir em comunidade. Não seja individualista. Não seja egoísta. Infelizmente, muitos estão deixando de ir à igreja, e no nosso caso aqui, o nosso templo, por inúmeros motivos. Um deles é porque fizemos do culto uma liturgia pesada, aonde deveríamos louvar e engrandecer ao nosso Deus através do louvor, da música e através da mensagem bíblica. Mas introduzimos liturgias pesadas, aonde o culto se torna cansativo. Vários erros que cometemos durante muito tempo. E pouco a pouco vamos corrigindo. Mas isso não significa uma razão para você sair da igreja. Mas a grande ideologia hoje, por trás de tudo, é a frase: eu sou a igreja. E por eu ser a igreja, eu não preciso ir à igreja, templo.
Essa é a grande ideologia através de muitas mensagens que você encontra na internet hoje. Muitos jovens pregadores dizendo, eu sou a igreja. Jovens pregadores a qual nós muitas vezes seguimos nas redes sociais. Introduzindo uma verdade entre aspas, dizendo que eu sou a igreja. E por eu ser a igreja, eu não preciso ir ao templo. Será mesmo isso verdade? Eu sou a igreja? No capítulo 25 de Hebreus, voltando lá comigo. Capítulo 10 de Hebreus, no verso 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Após Paulo dizer para não deixar de congregar, Paulo pede também para fazer admoestações ou exortar. Em outras palavras, Paulo está dizendo que precisamos ser ativos, que precisamos colocar em prática os ensinamentos lá do lado de fora. Não apenas ouvir e ficar para nós, mas colocar em prática, ser cristão, não apenas na igreja, mas também do lado de fora. Não ir para a extrema esquerda, nem para a extrema direita, e ficar no equilíbrio, no meio. Entender que preciso ir à igreja, que preciso ir ao templo, mas entender também que isso não basta. Eu preciso viver, colocar em prática os ensinamentos. E isso significa, em outras palavras, nós somos a igreja também do lado de fora. Seja a igreja também do lado de fora, mas não deixe de ir à igreja, templo. Igreja, querido amigos, é o corpo de Cristo. E você conhece esse contexto. Você só faz parte da igreja se você faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é apenas um braço, não é apenas uma perna. O corpo de Cristo tem todos os órgãos do corpo. Você não pode ser igreja sozinho, por isso você não é igreja. Nós somos igreja. Porque igreja não é você sozinho. Então essa ideologia de dizer que eu sou a igreja e não preciso ir à igreja não é bíblica. Porque igreja é o corpo de Cristo. E um corpo não se faz apenas com um braço. Um corpo não se faz apenas com uma perna. Um corpo é um corpo. Quando Jesus diz, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu ali estarei. Ele não diz onde estiver 1, mas é claro que ele também está. Mas ele está dizendo isso relacionado à igreja. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu ali estarei. Ali é minha igreja. Pai nosso que estás nos céus, não é Pai meu, somente meu. É Pai nosso. Nós somos a igreja. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Então parem com essa ideologia satânica em pensar que você não precisa da igreja ir ao templo. Porque isso é um caminho rumo à apostasia. Nós somos a igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja não é apenas você individualmente. Igreja é uma aglomeração de pessoas, aonde louvam e engrandecem o nome de Jesus. Isto é igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Eu quero voltar com vocês à pergunta que fiz lá no início. Eu sou a igreja? Ou o templo é a igreja? E aí?
Eu sou a igreja ou o templo é a igreja? Vou ficar triste se vocês não entenderam a mensagem. Eu sou a igreja ou o templo é a igreja? Ou nenhuma nem outra? As duas estão erradas, igreja. As duas estão erradas. O templo aqui não é a igreja. E aqui você que está me ouvindo aí, talvez você não tenha um templo como esse aqui, que nós temos o privilégio de ter. Mas você deve sim se congregar. Você deve sim louvar a Deus na sua casa mesmo. Mas junte a sua família. Junte os seus vizinhos, se você não tem o privilégio de ter um templo na sua cidade. Junte os seus vizinhos e congregue e louve o nome de Deus. Ouça a mensagem através das nossas redes sociais. Porque esse templo aqui, esse edifício, não é a igreja. Igreja somos nós. E eu não sou a igreja, porque eu sozinho, sem me reunir com a igreja, não sou igreja. Mas não é porque você não tem o privilégio de ter um templo como esse, como nós temos aqui, que você não pode se reunir aonde você está. Talvez vocês que estão aqui um dia vão viajar e vão estar numa cidade onde não tem um templo, não tem um edifício como esse. O que vocês deveriam fazer como família? Procurar um lugar, talvez em meio à natureza, ou talvez na sua casa onde você esteja, e se congregar. Porque o conselho de Deus é: irmãos, não deixei de congregai-vos, como é costume de algum. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. Você faz parte de uma igreja, mas você sozinho não é igreja. Você faz parte de uma igreja, mas igreja somos nós. Igreja somos nós. O templo também não é igreja, mas é o local que alguns têm esse privilégio em ter para se reunir em comunidade e louvar ao Deus Criador. Agradecer pelas bênçãos que Ele concedeu para nós durante a semana. A igreja, queridos amigos, tem suas falhas. E aqui eu já vou concluindo. A igreja tem suas falhas. Não é um lugar perfeito. Não é um lugar onde tem pessoas perfeitas. A igreja tem suas falhas. E por isso a igreja sempre tem lugar para mais um pecador. Amém? Amém? Ou pelo menos deveria ter. Porque muitas vezes quando um pecador chega à igreja, ao templo, não é bem recebido. Mas quem somos nós para pensar que somos maiores do que eles? Quem somos nós para pensar que somos diferentes deles? Somos pecadores assim como eles. A igreja é falha, é feita de pessoas que são pecadoras. E por isso sempre há lugar para mais um pecador. E se até aqui não há, deve haver. Porque todos somos falhos, todos somos pecadores. A igreja sempre tem lugar para mais um pecador. Há erros que ainda precisam ser consertados, sim, e nós entendemos isso. Mas pouco a pouco vão sendo consertados. Por quê? Porque o corpo pode ser falho, porque nós somos falhos, mas existe um cabeça, e esse cabeça é quem? Cristo Jesus. E ele é falho? Não. Cristo Jesus não é falho. E por isso, pouco a pouco, nós vamos melhorando. Não vamos ser perfeitos.
somente quando Jesus voltar. Mas pouco a pouco, quando estou conectado com a cabeça que é Cristo, eu vou sendo transformados. Nós vamos sendo transformados. Mas a igreja ainda é falha, ainda é pecadora. Talvez você vai chegar à igreja e alguém vai olhar para você de uma cara feia. Ou talvez nem vai olhar para você. Talvez alguém vai falar mal de você. Por que isso? Porque somos pecadores. Somos falhos. E precisamos melhorar. Mas olha para mim aqui. Me desculpe. Se você já pensou em sair da igreja por causa disso. Você não pode medir a igreja por 1, 2 ou 10 pessoas. Porque alguém te olhou com cara feia, eu vou sair da igreja. Mas e os outros que te abraçaram? E os outros que te cumprimentaram? Não venha me medir a igreja por 1 ou 2 pessoas. Porque vai ter isso sim. Até o joio ser retirado do meio do trigo. Mas eu quero concluir, voltando ao livro de Hebreus, 10, verso 25. Vamos ler novamente? Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Entenderam isso? Não abandone a igreja. Jamais. Ela não pode te salvar. Mas é uma ordem de Deus ir à igreja. Foi Deus que estabeleceu a igreja. Nós precisamos nos unir num corpo, onde o cabeça é Cristo, para louvar e ouvir a mensagem da Bíblia. Nós precisamos recarregar a bateria. Mas para quê? Para que nós possamos ir ao lado de fora e também lá transmitir o que é ser igreja. Mas eu quero terminar com o que Paulo diz no finalzinho do verso. Não abandonando nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando os uns aos outros, e tanto mais, aqui é um grande conselho de Paulo, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Não abandonando nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando os uns aos outros, 65, provavelmente. E tanto mais, aqui é um grande conselho de Paulo, e não tanto mais à medida que vedes, especialmente que aquele dia, porque o dia se aproxima. Se aproxima. Não abandonando nossa congregação, como é costume de alguns, antes. E se tem algo claro, que ao terminar essa mensagem, eu gostaria que vocês entendessem, é que o dia se aproxima. Jesus está voltando. Por isso, não deixe de ir ao templo. Não deixe de ir à igreja, templo, edifício. Se você não tem um edifício, se reúne em qualquer lugar, ou até mesmo em sua casa. Mas não deixe de louvar e engrandecer o nome de Jesus. Mas não apenas vá ao templo. Não pensa você que por vir ao templo você está salvo. Porque a igreja não salva ninguém. O templo, o edifício, não salva ninguém. Quem salva? Jesus. E eu preciso estar conectado com Ele todos os dias da minha vida. Não somente 5 horas durante a semana. 3 horas no sábado, 1 hora na quarta e 1 hora no domingo, nos dias de culto. Eu preciso levar esse cristianismo ou viver esse cristianismo do lado de fora. Por quê? Porque nós somos a igreja. Preciso ir ao templo, sim, mas preciso também representar essa igreja do lado de fora.
Se nós fizermos isso, não sou nenhum profeta, mas vou entender que o que Paulo disse realmente é pura verdade em nossos dias hoje. Se nós representarmos esse cristianismo do lado de fora e não se apostatar em deixar de vir à igreja, o dia se aproxima. E nós poderemos ver aquele Deus, aquele que nos cura, aquele que nos salva. Você não é igreja. Me desculpe aqueles todos os sermões que existem na internet. Você não é igreja. Nós somos a igreja. E por isso nós precisamos, sim, se reunir como igreja no templo e louvar e engrandecer o nome daquele que cuidou de nós durante a semana. Que Deus abençoe você. Que Deus te ilumine. E que você possa entender isso. Que essa teologia satânica tem feito com que muitos saem da igreja. Com que muitos venham a pensar que podem ser cristãos sem igreja. E outros que são da igreja e por isso estão salvos sem ser cristãos. Ambas ideologias estão equivocadas. Nós somos a igreja aqui no templo, mas nós somos a igreja também do lado de fora. Que Deus abençoe cada um de vocês. Esse é o desejo no coração de vocês? Quer seguir esses princípios divinos e não o que alguns pregam aí do lado de fora? Sim ou não? Fiquem em pé neste momento e vamos orar. Bondoso Deus, quão bom, Senhor, é entender que o Senhor está no controle da tua igreja. Vivemos uma época difícil, já há algum tempo. Isso começa ali na Alemanha, onde diziam-se Jesus sim, igreja não. A América hoje diz eu sou a igreja e não preciso ir à igreja. E isso tem sido trazido para o nosso país. Muitos estão entendendo que basta ser a igreja do lado de fora e não precisa se reunir como igreja. Mas obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra, não o que eu digo, mas a tua palavra nos mostra que isso é errado. A tua palavra nos mostra que nós não devemos deixar de congregar. A tua palavra nos mostra que nós devemos ir à igreja. A tua palavra nos mostra que a igreja é o corpo de Cristo, não é apenas um braço. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos livra desses enganos atuais. Que o Senhor possa habitar na nossa mente, no nosso coração, que possamos entender isso. Mas também, ó Pai, quero clamar que a tua igreja também entenda que não basta apenas vir ao templo, que não basta apenas estar aqui ouvindo um sermão, uma mensagem, que tem que viver a igreja também do lado de fora. A tua palavra nos mostra que existe uma igreja invisível. E a profecia nos diz que nós somos aquele povo que devemos ir pregar o evangelho, a mensagem dos 3 anjos e alcançar essa igreja invisível. A tua palavra nos mostra que existem muitas ovelhas fora do meu aprisco. A tua palavra nos diz que existe o povo de Deus fora da tua igreja. Existe a igreja invisível do lado de fora. E se nós não fizermos parte dessa igreja também do lado de fora, não levarmos o cristianismo também do lado de fora, nós não iremos alcançar esse povo que está clamando por conhecer a Jesus.
Então, por favor, ó Pai, faça com que nós possamos, através dessa mensagem hoje, através da Bíblia, entender o que é ser igreja. Entender que precisamos sim estar aqui, mas também precisamos estar do lado de fora, levando o que aprendemos aqui, para as pessoas ouvirem a respeito de um Deus que salva, de um Cristo que morreu por nós, de um Cristo que muito em breve vai voltar para nos buscar. Hoje é um dia onde muitos estão chorando, em meio a túmulos, aonde perderam pessoas queridas. Antes mesmo de iniciar o sermão, uma irmã aqui no nosso meio me disse que sua irmã em São Paulo acabou de falecer. Há choro, há sofrimento neste momento em muitos lugares. Mas em meio ao sofrimento, existe uma esperança, a qual a tua igreja deve anunciar, que é a breve volta de Jesus. Mas para que isso aconteça, ó Pai, nós não podemos deixar de vir à igreja. Porque se deixarmos de vir à igreja, estaremos passo a passo entrando na apostasia. Mas para que isso aconteça, Senhor, nós precisamos levar o que aprendemos aqui na tua igreja para o lado de fora e anunciar a breve volta de Jesus. Ilumina cada um de nós, ó Pai. Eu te clamo isso em nome de Jesus. Amém.